Olá, povo abençoado, graça e paz, povo lindo e maravilhoso de Marabá. Saudações da parte do Senhor. Quero trazer para vocês um forte abraço aqui do povo de Recife, da Zona Norte, Verbo da Vida. Um grande abraço aí para vocês. Hoje eu vou estar ministrando a palavra de Deus para a sua vida. Quero mandar um grande abraço para o pastor Leonildo, para a Sheila, toda a sua família. E ele está fazendo aniversário hoje, né? Muitos anos de vida, que Deus te abençoe cada vez mais, força, inspiração, prosperidade no espírito, nas tuas emoções, na alma, no corpo físico, nos relacionamentos e financeiramente também. Um feliz aniversário e você é uma grande bênção, vocês são uma grande inspiração para muitas igrejas, para a gente também, e eu me sinto muito honrado e privilegiado em poder compartilhar com o povo que Deus colocou em tuas mãos, para vocês pastorearem. E povo abençoado, vamos em frente, vamos dar uma caminhada dentro das Escrituras. Eu creio que vai ser um tempo poderoso para nós. Então, eu creio que o que está no nosso coração, a boca fala do que está cheio o coração, e meu coração, todas as vezes que eu pensava em Marabá, me vinha um versículo, e esse versículo é Josué capítulo 1, versículo 8, bem conhecido da gente, e muitos já conhecem, e eu quero te entregar 3 chaves poderosas que nós encontramos em Josué capítulo 1, versículo 8, e vamos compartilhar muitos versículos, muitos textos, e vamos extrair esses princípios, embora esteja no Antigo Testamento, mas são princípios de Deus, e todos os princípios, as alianças, elas são sujeitas a mudanças. Nossa agora é a aliança eterna, mas os princípios de Deus, eles nunca se alteram, eles nunca se modificam. Os princípios são normas que Deus não negocia, e eu creio que nós vamos tirar 3 chaves, 3 princípios poderosos desse versículo, e você será ricamente abençoado. E eu quero orar junto com você nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pela inspiração do teu Espírito para abençoar esse povo maravilhoso de Marabá. Te louvamos por esse tempo de celebração, pelo aniversário do nobre pastor Leonildo. Eu creio, Pai, nas bênçãos do Senhor sobre a vida dele, multiplicação, aceleração, destravamento, rompimento e muito mais da tua parte sobre a vida dele e dessa igreja que o Senhor confiou a eles para o Senhor, para o pastorear, Senhor. E eu creio na capacidade, na habilidade e mais revelação cada vez mais sobre a vida do teu filho e sobre essa igreja tão poderosa e abençoada que experimentará de um grande crescimento cada vez mais para a tua glória no nome de Jesus. Amém. Então, gente, 3 chaves, 3 princípios que nós encontramos em Josué capítulo 1, versículo 8, eu queria ler com você. Josué capítulo 1, verso 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória a Deus. Esse versículo, ele é proposto dentre muitos que a gente poderia ler no capítulo 1, esse é muito interessante e nós vamos aplicar aplicar esse versículo e esses princípios de acordo com a aliança que estamos vivendo. Então, esse versículo, ele foi estabelecido para Josué, logo quando Moisés partiu para estar com o Senhor. Deus convida Josué para um tempo de mudança, uma nova estação para a vida de Josué, um tempo novo se apresentava, e nós sabemos que as instruções que foram dadas para nós na estação passada, ela não pode ser as mesmas instruções que estamos vivendo agora, ou as mesmas instruções que nós vamos receber futuramente. Então, existem os princípios que não se alteram, existem os princípios que são fundamentos, mas existem as estratégias. Então eu vou falar com você sobre 3 princípios e em cima desses 3 princípios nós vamos falar de estratégias. E dentro desse contextualização, dessa nova vida, dessa nova proposta que Deus tem para Josué,
eu quero te dizer que esse tempo que estamos vivendo, nós nunca vivemos em toda a existência da terra, ninguém nunca viveu esse tempo que estamos vivendo. E para esse tempo que estamos vivendo, vale a pena olhar para os fundamentos, mas vale a pena para olhar também para estratégias que são diferentes de princípios. Que você entenda isso. Por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, e não às verdades que vamos ouvir. Existem verdades que você já ouviu, que é suficiente para manter você bem, estabilizado e forte no Senhor. Mas Deus pode te dar estratégias tremendas nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, que você pode chegar em lugares que poucas pessoas chegarão. Você pode começar a ouvir algo de Deus que nunca ouviu, você pode ver algo que nunca viu, e você pode experimentar algo que nunca experimentou. Portas que nunca se abriram, elas podem se abrir por causa de uma estratégia. Mas as estratégias que virão da parte de Deus é fruto de se fundamentar nos princípios. É por isso que eu quero compartilhar com você esses princípios. Se nós nos mantermos nos princípios, naquilo que já ouvimos, naquilo que sabemos, e fundamentar-se, aplicar os princípios, estar envolvido com os princípios, aquilo de novo que nós precisamos será acrescentado. Estratégias serão acrescentadas. E aqui nós encontramos esse versículo, a primeira coisa, a primeira chave, o primeiro princípio, e o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, é que Deus dá uma ênfase. E essa ênfase em Josué capítulo 1, verso 8, ele diz a primeira ênfase, o primeiro ponto, o primeiro princípio: não deixa a minha palavra, as leis sair da tua boca, não deixa apartar da tua boca as minhas palavras. Ou seja, irmãos, não adianta você dizer que vive pela fé, se essa fé que você vive não fala. A fé, ela tem uma voz, a sua voz no reino do Espírito é o seu endereço. Você precisa entender a importância do que é ter a palavra na sua boca. De fato, como você tem sido instruído na sua igreja, pelo pastor Leonildo, por Sheila, né? Eles já devem ter ensinado isso para vocês. Isso é um fundamento da fé. Falar, a fé libera, a fé é liberada pelo que você fala e pelas suas ações correspondentes às Escrituras. Agora presta bem atenção em algo que eu vou te dizer. Número 1, se somos chamados para viver pela fé, de fato ordenados a viver pela fé, a Bíblia fala sobre isso 4 vezes das Escrituras, em Abacuque capítulo 2, em Romanos capítulo 1, em Gálatas capítulo 3 e Hebreus capítulo 10. Fala que o justo viverá pela fé. Se o nosso estilo de vida, quando nascemos de novo, é viver pela fé, presta bem atenção, o espírito da fé é falar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz: nós cremos, por isso nós falamos. Este é o espírito da fé. Este é o espírito da fé. Eu queria que o pessoal colocasse esse versículo, para que o pessoal que está em casa pudesse ver, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então é bem interessante a importância de você entender a essência, a fé dentro de um contexto geral. Ela não existe se não houver a palavra na sua boca. Olha como isso é importante. Nós vamos lembrar coisas bem simples, mas eu gosto de dizer que simplicidade não é ausência de poder. Por exemplo, Jesus, ele traz essa importância de falar relacionado à fé. Em Marcos capítulo 11, no versículo 22, Marcos capítulo 11, verso 22, Jesus, ele responde algo para Pedro da seguinte forma: tenha fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus. Mas por que Jesus responde isso? Porque no versículo 12, Jesus fala para uma figueira e diz: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Mas Jesus fala de uma forma que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, quando os discípulos passam de frente a essa figueira,
eles veem a figueira seca desde as raízes. E Pedro fala para Jesus: mestre, o que o Senhor disse, o que o Senhor falou para aquela figueira aconteceu. A figueira que o Senhor amaldiçoou, ou algo que o Senhor disse para aquela figueira, aconteceu. Aconteceu justamente o que o Senhor disse. Isso foi Pedro, admirado, falando isso para Jesus. Mestre, olha, o que o Senhor disse aconteceu. Sabe o que Jesus responde? Jesus responde isso que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 11, verso 22, tenha fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus. Jesus poderia ter dito para Pedro: Pedro, quando eu falo algo, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus. Quando eu falo algo, vai acontecer. Isso é uma coisa minha e da divindade. Tenha fé que Deus tem. Aí no versículo 23, Marcos 11, 23, ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, falar, irmão, se alguém falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora, olha bem interessante, deixa esse versículo aí na tela para eu explicar algo para o povo. Pessoal, presta bem atenção nisso. Jesus disse: tenha fé de Deus. Por quê? Em verdade eu vos afirmo, se alguém disser, você pode estar esperando hoje, na sua casa aí, nesse momento, nesse confinamento, ou nesse isolamento social, esperando Deus te dar uma palavra. E aí Deus, num domingo à noite, te dá uma palavra. Que palavra, pastor? O Senhor te diz, porque a Bíblia é Deus falando conosco. O Senhor te diz: o que o Senhor tem para mim, pastor, nessa noite? Que palavra? Eu vou te dizer, Deus está te dando uma palavra, e sabe que palavra é essa? Ele está te dizendo para você falar, e quando falar, acredite no que fala, porque quando você fala e acredita no que fala, vai acontecer o que você fala. Estamos esperando Deus falar, mas Deus está te falando, fale você, e quando você falar, creia no que fala, porque vai acontecer. É assim que funciona. Foi isso que Deus estabeleceu para Josué, capítulo 1, verso 8, em Josué 1:8, falou para Josué: não deixe a palavra sair da tua boca. Mas por que isso? Porque quando você fala e acredita no que fala, vai acontecer. Bem simples assim, mas vamos melhorar isso. Mateus capítulo 12, versículo 37, olha como isso é impressionante. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Deixa esse versículo aí. Por tuas palavras você será justificado. O que você está falando hoje, pode ser que você não colha amanhã ou depois da manhã, mas vai chegar uma hora que você vai ter a colheita daquilo que você está falando. Você será justificado pelo que você fala. Como ter a colheita daquilo que eu estou falando? Vamos lá em Provérbios capítulo 12, versículo 13. Olha como isso é interessante. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Segura esse versículo. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Agora, vamos linkar ou conectar esse versículo com o versículo que acabamos de ler em Mateus 12, 37. Volta lá, Mateus 12, 37. Volta lá. Porque pelas tuas palavras serás justificado, mas também, olha só, e pelas tuas palavras serás condenado. Volta lá em Provérbios 12, 13. Pela transgressão dos lábios se enlaça. Agora eu vou te dar o terceiro versículo que concorda com esse. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Vamos para Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Meu querido, presta atenção.
o que bem a utiliza come do seu fruto. Então segura aí. Mateus 12:37 diz que você será justificado ou condenado pelo que fala. Provérbios 12:13 diz para mim e para você que o transgredir ou errar naquilo que se fala, você vai abrir porta para o mal se enlaçar. A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, justificado pelo que fala, mas também condenado pelo que fala. Se errar no que fala, você vai abrir porta para o mal entrar. Morte e vida estão no poder da língua. Você entende a importância do que é falar corretamente? Atenta para isso, isso é uma chave gloriosa, isso é algo muito importante nas Escrituras. Mas vamos voltar lá em Provérbios 12, versículo 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Vamos ver o versículo 14. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Você tem hoje o que disse que teria. Você é hoje o que disse que seria. Sabe, irmão, se você tem errado nos seus lábios, só ajusta, te arrepende diante de Deus, se enche das Escrituras e você vai falar corretamente. Agora eu quero te falar algo bem interessante. Depois a gente vai voltar e dar ênfase a esses dois versículos de Provérbios 12, 13. Provérbios 12, versículo 13 e 14. Mas a gente vai dar ênfase a isso daqui a pouco. Mas eu quero te mostrar algo em Mateus ainda 12, 34 agora. Mateus 12, 34. Diz o Jesus falando para os fariseus, para os saduceus e os religiosos daquela época. Ele diz no versículo 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Olha como isso é interessante. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a tua essência é o teu espírito. O que está no teu espírito, mais cedo ou mais tarde, vai sair pela tua boca. Então, o que você precisa fazer? Pastor, mas como eu faço se é tão importante falar correto? Se é tão importante falar as coisas boas e manter essa confissão de fé? Manter-se falando o que é certo, para que eu não fale errado e colhe errado. Como eu faço isso? Você precisa entender que a porta para o seu coração é a sua mente. Se você não guardar a sua mente, você vai ter problema com a sua fé. A fé é do coração, mas se você não pensa de uma forma correta, você vai afetar aquilo que está no seu coração. A sua fé será afetada se você pensa errado. Mais na frente, nós vamos falar sobre o aspecto da meditação ou da mentalidade. Mas escuta aí, se você ouve errado e vê errado, você vai pensar errado. Se você pensa errado, você vai crer errado e você vai falar errado. Porque a boca fala, volta lá, Mateus 12, 37, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você quer falar palavras de vida, se você quer falar palavras que constroem, se você quer que sua boca seja um manancial de vida, você deve encher o seu espírito, o seu coração de palavras, porque dele é que procede as fontes para a salvação. Por isso que em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando guardamos o nosso coração, vamos guardar a nossa boca. Quando guardamos a nossa boca, nós vamos guardar aquilo que vamos ter por colheita, porque suas palavras são sementes. Então tenha cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode ser estabelecido. Então é muito importante você ter esse entendimento. A boca fala do que está cheio o coração. Agora volta lá em Provérbios 12, versículo 13 e 14, nós vamos ler na nova tradução na linguagem de hoje. Olha que maravilha. Provérbios 12, versículo 13, essa versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras. Olha que interessante isso. Mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades.
Agora, olha o versículo 14. Você que está me vendo agora mesmo, será recompensado pelas coisas boas que disser. Louvado seja Deus! Irmãos, é o que Jesus disse em Marcos 11:23. Se você disser e não duvidar no coração, mas crer no que diz, vai acontecer o que você está dizendo. Pode ser que não seja amanhã ou depois da manhã, mas um dia vai acontecer. Tem o dia que Deus exalta, tem um dia que as coisas são manifestas. Mantenha a confissão de fé, mantenha a sua boca alinhada com as Escrituras, não deixe apartar da tua boca esta palavra, não deixa sair da tua boca a palavra de Deus, mantém firme a confissão de fé. Por quê? Provérbios 12:14 deixa bem claro, numa linguagem contemporânea, numa linguagem de hoje, você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Olha que coisa maravilhosa. Agora, na revista atualizada, vamos agora visitar Provérbios 18:21. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Irmãos, não está no poder do diabo, do teu vizinho, ou seja lá de quem for que estão lançando palavras para você. Sobre a sua vida não vale encantamento. Deus é o teu refúgio, Deus é o teu lugar de proteção. O que você precisa entender é o que você está falando. O que é que você está falando? Morte e vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Agora deixa eu dar uma abrangência maior sobre a importância de falar a palavra de Deus. Eu não estou falando de algo que você decora, eu não estou falando de uma fórmula de bolo, eu estou falando de algo que o Espírito de Deus fala a teu espírito. Os pronunciamentos do Espírito Santo dentro de você, a palavra de Deus vindo para você, enchendo o seu coração, quando ela sai da sua boca, você entra numa dimensão de Criador. Vou te provar isso pelas Escrituras. 1 João, capítulo 1, verso 3, coloca na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Essa é uma versão que eu uso muito para nós termos o entendimento. Não, João capítulo 1, verso 3. Eu falei 1 João, não, é o Evangelho de João, desculpa aí, gente. Evangelho de João 1, 3. Eu uso essa versão, gente, para que vocês entendam de uma forma de uma linguagem mais contemporânea, atualizada nos dias de hoje. Ok? Então, de vez em quando eu vou usar essa versão. João capítulo 1, verso 3 diz: por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. E se eu te disser que você foi feito da palavra, quando você nasceu de novo, você foi nascido, gerado pela palavra. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 da revista atualizada. Olha só: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Você foi gerado pela palavra de Deus. Se você foi gerado pela palavra de Deus, você será estabelecido, você vai amadurecer, você vai crescer e chegar na maturidade também pela palavra. Porque em João capítulo 15, versículo 5, nós estamos conectados na videira, ou conectados na palavra. Nós somos os ramos, e não existe ramo se não houver a videira, porque estamos conectados, porque temos comunhão com a videira, porque temos comunhão com Jesus, porque estamos com Jesus, porque estamos em Cristo, nós podemos dar fruto. A Bíblia diz em João 15, 5, que ligados, permanecendo na videira, nós vamos dar muitos frutos. Então a palavra de Deus trouxe a nossa existência. Nós nascemos da palavra, regenerados pela palavra da verdade. Nada do que foi feito sem a palavra. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo criado, formado pela palavra de Deus. Nada do que foi feito se fez sem a palavra. João capítulo 1, verso 3.
Hebreus 11:3 diz que o universo foi criado pela palavra. E Hebreus capítulo 1, versículo 2, Hebreus 1, 2, verso 3. Ele que é o resplendor, a palavra, o verbo, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então presta bem atenção, o que nasceu da palavra vai se manter vivo pela palavra. É por isso que eu e você temos que estar conectados com a palavra, ficar com a palavra, permanecer na palavra e falar a palavra, envolvidos com a palavra. Se você está envolvido, espírito, alma e corpo, e tudo aquilo que você fizer, envolvido com a palavra, porque nascemos da palavra, vivemos pela palavra, vivemos através da palavra, e cristianismo é a palavra de Deus através da humanidade, é a divindade através da palavra, agindo através da humanidade. É assim que nós somos chamados para viver, pela palavra. Então, quando a palavra de Deus está no teu espírito e sai da tua boca, você entra numa dimensão de Criador, assim como seu Pai. E algumas pessoas perguntam, mas agora vocês querem imitar Deus, porque Deus falou, porque Jesus falou, e vocês agora querem falar e as coisas acontecerem. Exatamente, nós queremos imitar o nosso Pai mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 1, olha lá o que está escrito: sede, pois, imitadores de quem? De Deus, irmãos, imitadores de Deus. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, coloca aí, Gênesis capítulo 1, verso 3, Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estava lá o Espírito de Deus. O Espírito de Deus só se moveu quando houve uma palavra. Pega isso no teu espírito. Aonde você ver, aonde você perceber que o Espírito de Deus está se movendo, é porque tem uma palavra. Você nunca vai ver o Espírito de Deus, o mover, as manifestações do Espírito de Deus, o mover de Deus, nunca vai existir se não houver uma palavra. Se a palavra de Deus não estiver envolvida, o Espírito de Deus não vai se mover, porque o Espírito de Deus, ele glorifica a palavra. Que você entenda isso. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, e você não sabe às vezes, mas você está liberando o poder criativo. Você está liberando palavras que vão gerar, palavras que vão formar coisas. Aleluia! Há uma importância em falar e acreditar no que se fala, porque vai acontecer, vai acontecer. E é assim que funciona, irmãos. Por isso eu coloquei a ênfase nessa importância que nós encontramos nesse texto de Josué capítulo 1, verso 8. Não pare de falar deste livro da lei, não tira as minhas palavras da tua boca. E essa é a palavra que eu tenho para você, esse primeiro ponto. Não deixe a palavra sair da sua boca. É muito importante você manter a palavra dia após dia, mas não é citar versículos, não é decorar versículos, é você estar tão cheio dessa palavra, que você simplesmente fala, você está falando, e qualquer dia desse, você tem a manifestação, porque a Bíblia diz que você vai colher ou comer daquilo que você fala. Volta lá em Provérbios 18, versículo 20 agora. Do fruto da boca, ou seja, do que sai da tua boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Ou seja, você vai desfrutar na sua vida daquilo que você fala. Vou dizer de novo. Você vai desfrutar na sua vida tudo aquilo que você fala. Tudo que você fala, você vai desfrutar. É assim que funciona. Somos chamados para viver pela fé. Eu criei, por isso eu falo. Agora, o outro ponto
que eu quero falar para você. Aleluia! Você pegou a importância de deixar a palavra de Deus na sua boca, meu querido? É algo glorioso. Aleluia! Eu fico empolgado com as Escrituras. Há algo poderoso, irmãos, uma coisa tão simples. E muitas vezes, tanto cristão, falando que não deveria falar, falando besteira, falando que não presta. Ajuste a sua língua, coloque as suas palavras alinhado com as Escrituras. Como eu consigo? Esse é o segundo ponto, pensando certo. A Bíblia fala muito o que nós devemos pensar, porque o que você pensa, ok, vai descer para o seu coração. O próximo ponto que nós encontramos é a meditação na palavra. Volta lá, Josué capítulo 1, verso 8, vamos colocar na tela e vamos estudar. Já tratamos desse assunto, de deixar a palavra na sua boca, não cesses de falar deste livro da lei. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, deixa a minha palavra na sua boca. Próximo, antes, medita nele dia e noite. O que eu e você precisamos entender de uma vez por todas, é que nós devemos pensar o que a Bíblia diz que nós devemos pensar. Nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. A Bíblia diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós levamos o nosso pensamento cativo à obediência das Escrituras. E levando cativo todo pensamento à obediência das Escrituras, a meditação na palavra, dia e noite. Josué, Humberto, João, fulano, Maria, Ciclano, Beltrano, Flávio, ok? Severino e por aí vai. Não deixa a minha palavra sair da tua boca, medita dia e noite. Para que você medite dia e noite, você precisa pensar o que a Bíblia diz que você deve pensar. Você tem que colocar cativo em obediência, levando cativo todo pensamento cativo à obediência da palavra. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que coisa maravilhosa, Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, nós temos que pensar a palavra. Agora, olha como isso é interessante, Romanos capítulo 8, versículo 5, diz, porque os que se inclinam para a carne, os que se inclinam para a carne, isso mesmo, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Se você pensar das coisas carnais, você vai pender para as coisas carnais. Se você não quer falar como um carnal, se você não quer transgredir os seus lábios, se você não quer transgredir as suas palavras, para não dar brecha para Satanás, para não vir morte, porque a Bíblia diz, nós estudamos sobre isso, Provérbios 12, 13, que o transgredir, ou falar errado, falar na carne, falar o que não presta, você vai pender para as coisas da carne, se você pensar segundo a carne. Se você tiver uma mentalidade racional, lógica, você vai pender sempre para as coisas carnais. Aleluia, aleluia. Essa palavra cogitar é refletir, pensar. Se você cogita, reflete e pensa das coisas da carne, você vai prender para as coisas carnais. Mas, se você pensa, reflete, cogita das coisas espirituais, você vai pender para as coisas espirituais. Lembra de Colossenses 3, 2, acabamos de ler, pensai nas coisas lá do alto. 2 Coríntios 10, 5, colocando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Agora, por que nós não devemos pensar, refletir, cogitar das coisas carnais? Porque dá para a morte. Versículo 6, Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. Irmão, morte nos empreendimentos, morte nos relacionamentos, morte no corpo físico, morte para tudo quanto é lugar, só porque você pensa e reflete e cogita das coisas da carne.
Você entende a importância de falar certo? Você entende a importância de refletir, cogitar, pensar, meditar nas Escrituras? Por isso que o Senhor diz, dia e noite, não deixe a sua mente vazia. Mente vazia, a oficina do diabo mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Encha sua mente com a palavra de Deus, sem contar com Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não renovar a sua mente, se você não colocar os pensamentos que Deus quer que você pense, se você não moldar a sua mente em linha com a palavra, deixar a sua mente moldada pelo sistema desse mundo, você não vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito da vontade de Deus. Mas se você começar a pensar o que Deus diz que você tem que pensar, se você pegar a sua mente e renovar ela com a palavra, você vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus para a sua vida. Agora, fechando, Efésios capítulo 4, versículo 17. Olha o que Paulo diz. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deus traz esse princípio estabelecido lá em Josué 1:8, estamos trazendo para a nova aliança, a questão da mentalidade, meditação na palavra dia e noite, pensar o que a Bíblia diz que nós devemos pensar. E Paulo diz aqui, Humberto, Severina, Flávio, Marcelo, Roberto, presta atenção, a Bíblia é Deus falando conosco, irmãos. Olha o que Paulo está dizendo, não ande mais como um povo que está no mundo anda, como aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, os gentios. Aleluia, não ande como eles andam. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando você pensa o que você quer pensar, você está andando em vaidade aos olhos de Deus. Pensar o que quer é andar em vaidade. Pensar o que você quer pensar é andar em vaidade. Pense o que a Bíblia diz que você deve pensar. Fica com a palavra, permaneça na palavra, se envolva com a palavra, pense a palavra. Não deixe sua mente solta. Não deixe a sua mente solta para lá e para cá. Pegue a sua mente e coloque ela cativa à obediência de Cristo. Pegue a sua mente, guarde ela nas Escrituras, para que você não fique sofrendo. Esse tempo, irmãos, não é um tempo de você meditar nas coisas que estão do lado de fora. De fato, todo tempo é o tempo de meditar nas Escrituras. Eu e você não somos chamados para meditar em crise, não somos chamados para meditar em vírus, nós não somos chamados para meditar em nenhuma e qualquer informação que venha do lado de fora. Somos chamados para meditar na palavra, não somos chamados para meditar em crise, em problemas, chamados para meditar na palavra. A informação, ela é boa, ela é válida, mas não somos chamados para meditar na informação que vem. Nem sequer nós temos que ir atrás do conselho do ímpio. A Bíblia diz, aleluia, bem-aventurança não está em ouvir conselho de ímpio. Podemos ter uma informação legal, mas nós temos que meditar na palavra dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha e no seu tempo, no devido tempo, dará o seu fruto. Aleluia! Medita nas Escrituras, envolve-se com a palavra. Aleluia! Não fica meditando naquilo que não presta, naquilo que rouba a tua paz. Todo pensamento que rouba a tua paz é de procedência maligna. Pega o teu pensamento, pega os pensamentos que vêm de Deus. De fato, você não pode parar de pensar, mas você pode administrar, gerenciar, liderar o que você vai pensar. Você não pensa, você não pode parar de pensar, mas você pode pensar o que você quer. Aleluia, coloque Bíblia, se submeta
a um ambiente da palavra. O que é que eu vou assimilar? Depende do ambiente que você vive. Se você vive de um ambiente onde só houve incredulidade, só houve notícia maligna, fica nesse tipo de ambiente, você vai morrer espiritualmente, irmão. Viva no ambiente da fé, e fé só vem pela palavra de Deus. Cante a palavra, fale a palavra, ouça a palavra, e aí sua mente vai ficar cheia, vai descer para o teu espírito, e vai sair pela tua boca. Aleluia! O ambiente que você se submete determina o que você produz. Tuas assimilações é consequência do ambiente que você vive. O que você assimila depende do ambiente que você vive. Não esqueça disso. Meditando dia e noite na palavra. E a outra coisa é ser praticante da palavra. Volta lá em Josué, vamos para o terceiro para finalizar. Falamos da importância de ter a palavra na boca. Aleluia! Você será recompensado pelo que fala, justificado pelo que fala. Falamos da importância de meditar dia e noite. É importante, você não será um praticante da palavra se você não medita na palavra. Nem pense que você vai ser um praticante da palavra se você não medita na palavra. Meditar nele dia e noite para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A prática da palavra é algo tão glorioso, irmãos. Eu quero ler com você Tiago capítulo 1, verso 22. Vamos começar com 21. Tiago capítulo 1, verso 21. Diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua mente, a sua alma. Aleluia! Amém! Uma história de superação. Aleluia! Você sempre vai encontrar o equilíbrio das emoções. Se você escutar uma história de superação de um crente, você vai ver que ele conseguiu equilibrar as suas emoções. Como ele conseguiu equilibrar as suas emoções? Caminhando na palavra, deixando a palavra na boca. E aí você vai ver histórias de superação. E eu creio que eu tenho dito para o povo nesse tempo dessa crise, você pode ser vítima dessa crise, ou você pode escrever a sua história de parceria com Deus nessa crise. Aleluia! Histórias de parcerias com Deus em meio à crise. Uma mesa farta, abundância em vez de caos. Aleluia! Deus tem mais poder para trazer provisão do que o diabo te manter quebrado, falido, sem esperança. Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. Louvado seja Deus! Olha só, Tiago capítulo 1, a qual é poderosa, 1:21, para salvar a tua alma. A palavra de Deus vai salvar a tua alma. E você será tão próspero como é próspero a sua maneira de pensar. Dá um pulo comigo em 3 João, versículo 2, depois a gente volta para Tiago. Aleluia, 3 João, verso 2. Glória a Deus, por causa... 3 João, esse é 2, 3. 3 João, versículo 2. Diz, amado, acima de tudo, olha só, acima de tudo o quê? Faço voto por tua prosperidade e saúde. Irmãos, acima de qualquer coisa, Deus quer que você seja próspero. Não somente que você tenha dinheiro, não somente que você tenha posses, mas a prosperidade bíblica, ela começa dentro, apenas começa dentro, mas ela não termina dentro. Prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade no corpo físico, saúde e prosperidade na alma. Aleluia! Você será tão próspero do lado de fora, como você é próspero por dentro. Se você não tem algo, o que vem para a tua mão, que não está dentro de você, é uma questão de tempo, você vai perder. Então, o que vai vir para a tua mão é fruto do que você tem por dentro, e aí você não perde. Você será tão bem sucedido na vida, você será tão próspero, como a sua maneira de pensar é próspera. Agora, isso te leva para a prática da palavra. Temos que ser operoso praticante. Volta lá, Tiago capítulo 1, verso 22 agora. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu estou te ensinando nesse tempo dessa ministração para você, nesse tempo que estou ministrando, ensinando. 3 pontos, palavra na boca, meditação na palavra e a prática da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia fala em Lucas capítulo 6, versículo 46, 47 e 48, sobre 2 tipos de pessoas que fundamentam seu estilo de vida.
Um fundamenta seu estilo de vida sobre a rocha, que é o que pratica a palavra. Outro fundamenta o seu estilo de vida sobre a areia. Então, a tempestade vem para os dois, para o que fundamentou a casa na rocha e para o que fundamentou a casa na areia. Ou seja, aquele que fundamenta, tem o seu estilo de vida na prática da palavra, não será abalado. Mas aquele que tem um estilo de vida, que ouve e não pratica o que ouve, quando vier a tempestade, quando vier a crise, será abalado. Irmãos, nós somos como os montes de Sião, nós não seremos abalados. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz que nós não devemos abandonar a nossa confiança. Não abandone a sua confiança, ela tem grande galardão. Aleluia, seja um praticante da palavra. Quando as adversidades se levantam, quando você está falando a palavra, meditando na palavra, e as circunstâncias começam a aumentar, as adversidades começam a aumentar, essa é a hora de você permanecer firme, praticando a palavra, agindo conforme a palavra. Não volte atrás, não retroceda. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Fique firme, permaneça firme. Fé é a evidência, é a prova de realidades que são invisíveis. Fica firme, embora você não veja, embora você não toque, embora você não sinta, embora você não tenha nada favorável do lado de fora, fé permanece firme, porque a fé é a evidência de coisas que não são vistas, a convicção de fatos que não se veem. Aleluia! Jesus disse, bem-aventurado os que não viram, mas acreditaram. Louvado seja Deus. Volta lá, Tiago capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Próximo. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o verso 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Segura aí, será bem-aventurado no que realizar. É justamente isso que está escrito lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Volta para lá. Olha só, palavra na boca, meditar dia e noite e ser um praticante, fazer tudo quanto nele está escrito, naquilo que Deus fala. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer ser bem-sucedido? Quer ser próspero naquilo que você faz? Deixa a palavra de Deus na tua boca, aleluia, medita nessa palavra, pratica essa palavra, faz tudo quanto nela está escrito e você terá sucesso na sua vida. Você será bem-aventurado, você será bem-sucedido, você terá o seu caminho próspero. Aleluia. Eu quero encerrar com o Salmo 62, versículo 8. Glória a Deus. Confiai nele. Aleluia. Povo abençoado de Marabá, confia no Senhor. Confiai nele, ó povo. Ei, povo de Marabá, confia nele. Deus não vai te suprir de acordo com a circunstância. Deus não depende de circunstância favorável, ok? Boa ou ruim, para te suprir. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus de toda provisão. Aleluia. Se você perdeu seu emprego, se foi afetado suas finanças, se você está isso ou aquilo outro, pega esses princípios e coloca na tua vida para que você seja bem-sucedido. Palavra de Deus na tua boca, meditação na palavra, prática na palavra e você será bem-sucedido. Confia nele, ó povo. Em que tempo? Em todo tempo. Na crise, na abundância, na vaca magra, tempos de vaca magra ou tempos de vaca gorda, na chuva ou sem chuva, seja o que for, verão ou inverno, em todo tempo, confia nele, confia nele. Como? Derramando o seu coração. A rendição a Deus é fruto da sua dependência de Deus. Quer saber se você está confiando em Deus? Olhe como está o seu estilo de vida de rendição. Olhe como está a sua entrega.
o seu derramamento, o derramar do teu coração é fruto de uma dependência. Quando você depende de Deus, seu coração se derrama na presença dele. Aleluia. Deus é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe cada vez mais, no nome de Jesus. Eu creio que se você pegar esses princípios, sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, quero te dar graças por esse povo abençoado de Marabá. Eu oro pela família do pastor Leonildo mais uma vez, por Sheila, seus filhos, toda a sua equipe ministerial, todos os homens e mulheres de Deus que estão nessa igreja. Eu creio, Pai, que o Senhor é bom em todo o tempo. E eu creio em tempos de aceleração, de intervenção divina. Eu creio, Pai, numa abundância de unção, abundância de prosperidade vindo nessa próxima estação. E eu creio que nessa que estamos vivendo, nós vamos experimentar de grandes intervenções divinas. Nós cremos que o cenário está montado para que provisões sobrenaturais se manifestem. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, pelo poder e a unção do Teu Espírito, em todo e qualquer tempo, e graça e favor, para ocasião oportuna, em tempos de necessidade, nós receberemos abundância do Teu favor, da Tua graça e da Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Quero terminar agora. A tua fidelidade nessa estação vai determinar que tipo de colheita você vai ter na próxima estação. Seja fiel nos princípios de Deus. Mantenha-se firme em todo e qualquer, inclusive quando não for para te beneficiar, for para dar. Seja generoso. Se a tua prosperidade não te leva para a arena da generosidade, essa prosperidade ela é vã, ela vem do mundo. Mas a prosperidade que vem de Deus leva você para um lugar chamado generosidade. Que Deus te abençoe. Shalom. Forte abraço a todos vocês. Valeu, gente. Abraço.